Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Última rodada aqui do nosso grande mestre brasileiro, Luiz Paulo Sup, no Tata Steel Challenger 2023. Vamos torcer aqui pra ele contra o Abhimanyu Mishra, o mais jovem grande mestre da história. Ele que se tornou grande mestre aos 12 anos e 4 meses de idade, quebrando o recorde de Sergei Karyakin, que eram 12 anos e 7 meses, se eu não me engano. Então, o mais jovem grande mestre da história. Mas agora ele já não tem mais 12 anos e 4 meses, né? Ele já tem 13 anos, já é um grande mestre experiente aí. Mas, brincadeiras à parte, um grande talento, né? Tá possivelmente um dos melhores jogadores do mundo no futuro, né? Vamos dar uma olhada então nessa partida. Um desafio e tanto aí pro nosso brasileiro. Vamos lá. Sup tem as peças brancas aqui contra o Abhimanyu Mishra. E você, quer melhorar também no jogo de xadrez? Quer sentir uma evolução? Quer crescer de rating? Quer começar a jogar melhor aí os torneios? Quem sabe até vencer os torneios? Dá uma olhada, portanto, aqui na descrição do vídeo o link para 10 cursos com o grande mestre André Diamante. Cursos em videoaulas, 80 videoaulas sobre aberturas, cálculo, estratégia, para que você possa evoluir aí no seu jogo de xadrez, tá bom? Não se preocupe, o acesso é vitalício, você vai poder assistir e reassistir sempre que quiser. E você vai ter, portanto, aí um conteúdo muito bom para você progredir aí no jogo, tá bom? Muito bem, galera, Sup tem as peças brancas e abre aqui com C4, a abertura inglesa. C6 foi jogado, cavalo em F3, D5 ataca o centro, E3 o Sup protege o peão com o bispo. Cavalo em F6 foi jogado, cavalo C3 e depois de E6, D4 a gente transpôs aqui a abertura para uma defesa semi-eslava aqui das negras, essa formação sólida, protegendo o peão central. A partida seguiu com cavalo de bem em D7, bispo E2 foi jogado aqui pelo Sup. Bispo D6 pelo Mishra e agora B3, dando mais um suporte aí para defender o peão de C4, né? Aqui, em algumas linhas, as pretas tomam mesmo aqui em C4, né? Então existe também essa possibilidade. E depois aqui, por exemplo, de bispo por C4, seguem com B5 e depois da volta do bispo, pode-se jogar, por exemplo, com bispo B7 ou A6, com a ideia de jogar bispo B7, C5 e tudo mais. Um jogo bastante interessante. Também aí a variante Merano da semi-eslava, uma variante bem legal, né? Mas aqui o Mishra preferiu não capturar e seguiu com bispo D6. Sup segue com B3, portanto Roque e bispo B2, B6 pelo Mishra, Roque coloca o rei em segurança e bispo B7. Todo mundo tirou as peças menores aí da casa inicial, desenvolveu as peças menores e o Sup segue agora com dama C2, o como manda o manual, né? O manual diz que aqui acabou a abertura para as brancas, né? Quando que acaba a abertura segundo os manuais? Claro que não dá para seguir de maneira, né, sempre dogmática e tudo mais, mas em geral quando você já protegeu o seu rei, desenvolveu as peças menores e conectou as torres, significa colocar a dama na segunda ou terceira horizontal em geral, segura, de forma que as torres estão conectadas. Aqui, segundo os livros, né, de maneira didática, assim, acabou a abertura do Sup. E aqui, dama em E7, a mesma coisa, acabou a abertura do Mishra. Vamos ver como segue agora então o meio jogo aqui. Torre de F em 1, torre de F em 8, torre de A em D1, torre de A em D8. Tá bem instrutiva aqui a partida até agora, H3. E agora o Mishra ataca o centro aqui com C5. Legal demais. C por D5, E por D5 e aqui o Sup já começa a trazer sua criatividade, né? Porque aqui é aquela situação que é difícil de você achar um lance, né? Porque fazer o que aqui? Qual que é o plano das brancas, né? E aqui o Sup então puxa do fundo da alma esse lance aqui, bispo em A1. E ele não leva muito tempo, hein? Ele leva quase nada aqui e não é um lance teórico, na verdade. O lance teórico aqui da posição, na verdade só tem 4 partidas catalogadas nessa posição e o que foi jogado sempre foi ou peão toma, ou bispo toma, ou dama aqui na casa de B1, tá? Então são os lances teóricos aqui, ou pelo menos que já foram jogados, né? Numa posição como essa. E o Sup vai para essa ideia relativamente rápido, ele faz esse lance. Vamos ver que interessante a ideia aqui do Sup. H6 foi jogado, dama B2 e agora ele tem uma forte bateria de dama e bispo nessa diagonal de casas escuras, uma configuração perigosa. Dama em E6 foi jogado, bispo em F1 sai da frente da torre, coloca perigos na posição, cavalo em F8 e aqui bispo B5 atacando a torre. A torre só tem uma casa, é a casa de E7. E agora bispo D3 aqui pelo Sup. O bispo satisfeito por ter deslocado a torre ocupa uma boa casa aqui em D3. Bispo B8, D por C5, B por C5. Agora essa diagonal aqui está aberta. E o Sup segue com B4, atacando o peão
Aqui cavalo de 8 em D7, B por C5, cavalo por C5 e o bispo volta para B1. Que é isso? O Sup vai jogando no estilo Petrosian, aqui põe as peças na linha do fundo. Não se enganem, isso não é defensivo, é bem perigoso. Na verdade, esse par de bispos aí rasgando o ataque lá na ala do rei, né? Tá posição perigosa demais. Existe uma pressão também para cima do peão central. Dama B6 propondo trocas pelo Mishra. O Sup segue melhorando a posição do cavalo com cavalo D4. E aqui bispo em E5. Melhorando a posição aí do bispo. Dama em A3, sai dessa diagonal incômoda aqui onde estava o bispo, coloca aqui uma cravada para cima do cavalo, a posição é bem interessante. Torre de D em E8 e bispo C2 jogado aqui pelo Sup, dando a possibilidade de trazer a movimentação das torres. Bispo por D4, torre por D4, aqui a partida seguiu com o cavalo em E6, pressionando a torre atacada dá dois passos para o lado, torre B4 ataca a dama, ataca o bispo, a dama vem para casa de C5, por enquanto o bispo protegido, e aqui a torre está cravada momentaneamente. E o Sup segue com o bispo A4, mais uma vez perseguindo as torres aí com esse bispo. A torre vai para C8, dama vem para B2, sai da cravada, pressiona em B7. Que partida espetacular, o cavalo aqui por enquanto muito bem protegido. E aqui bispo C6, portanto salva o bispo. Sup segue com bispo por C6, dama por C6 e cavalo E2. Segue o jogo, segue a luta. É uma grande luta que esses dois vão fazendo aqui no tabuleiro. O cavalo, se sair daí, bom, aqui os cavalos têm que ficar de alguma forma vigiando lá o peão de G7, que pode ser um alvo. Torre de E em C7, o Mishra faz essa bateria aí na coluna C. E aqui torre B8, o Sup tenta desarticular esse canhão às avessas aí do Abhimanyu Mishra. Dama em E8 foi jogado, torre por C8, dama por C8, tem um mini canhãozinho aqui, tem que tomar cuidado. Dama B3 foi jogado, agora ameaçando danificar os peões aqui do Mishra. E o Mishra não se incomoda não, segue com dama B7 propondo trocas, falando vamos jogar um finalzinho? E o Sup fala bora lá, bispo por F6 estragando os peões. Dama por B3, aqui A por B3, claro, G por F6. Bora jogar esse final. Quem é que tá melhor aqui nesse final? Bom, em geral o melhor jogador tá melhor, né? Mas tirando isso, aqui também tem uma questão. O Sup tem uma pequena vantagem aqui, que são as ilhas de peões, né? Quanto menos ilhas de peões, melhor. Os peões se protegem. Isso é uma ilha, isso é uma outra ilha, isso é uma outra ilha, isso é uma outra. São 4 ilhas aqui contra 2 do Sup. Isso é o suficiente para ganhar? Nas mãos de um bom jogador, pode ser sim. Torre D1, e é o caso aqui, vamos ver se vai dar certo. Torre D1, torre B7 foi jogado, temos torre por D5, torre por B3 e agora cavalo aqui em G3. O Sup vai pra cima aqui desses peões, hein? Torre A3 foi jogado, cavalo H5, o rei não tem acesso à casa de G7 para defender o peão. E o Mishra tenta agora disparar com o seu peão passado com A5. Sup garante mais um peão, põe madeira no bolso. Rei F8 e agora G4 segue disparando com os peões. A4, torre A5 tenta parar o peão passado. Torre A1 com cheque ganha espaço para o peão DC. Rei G2 e A3 sai disparando com velocidade o Mishra. Cavalo D5, o cavalo vem ajudar. Cavalo G5, torre A8, cheque, joga o rei, vai você para lá. E aqui cavalo C3, portanto parando aqui o avanço do peão. Cavalo E6 foi jogado, o Sup persegue o peão com o cavalo B5. O cavalo tá longe demais para defender o peão avança na expectativa de chegar em algum lugar, mas o cavalo C3 olha firme pro peão e o peão já percebe que não tem mais jeito. A partida segue com torre C1 perseguindo o cavalo e o peão se despede aqui do tabuleiro. Cavalo por A2, Sup tem 2 peões a mais aqui nesse final. Bora Brasil! Torre em A1 foi jogado, torre A5 aqui pelo Sup. Que complicado aqui, esse cavalo não consegue sair daí porque tá cravado aqui, né? Senão tá caindo a torre. Rei H7 foi jogado, H4 jogado aqui pelo Sup, rei G7. Aqui o Mishra tá pagando pra ver. Rei H7, rei G7 falando como é que você vai sair desse enrosco aí, dessa cravada e tudo mais. Vamos ver. F4 jogado aqui pelo Sup, torre E1 atacando o peão, torre A3 protegendo, torre A1 crava de novo, torre A5, torre E1, torre A3, torre A1 e agora? E agora o Sup tá doido pra chegar no lance 60 aqui, ganhar mais 15 minutinhos, eles estão no lance 57. Né? O Sup dá essa esperança aqui pro Mishra. Foi esperto o Sup aqui em repetir os lances, né? Porque além de mexer um pouquinho com o psicológico aqui do Mishra, ainda chega mais próximo do lance 60, né? Muito bom. Rei F3 foi jogado, torre em H1 ataca o peão, o rei G3 protege, torre G1, o Sup espertamente repete um pouquinho mais aqui e chega no lance 60.
Boa manobra aqui do Sup, agora a partida segue com torre A5, olha só. E o Sup abre mão do peão de H4, torre H3, cheque, rei F2, torre por H4. Finalzinho com peão a mais aqui, dificuldade pro brasileiro. Rei G3 persegue a torre, torre H1 e agora cavalo aqui em C3, o cavalo vem chegando no jogo. Torre G1 cheque, rei F3, torre F1 cheque, rei G2 e a torre vem pra C1. O cavalo vai pro centro, cavalo E4, torre C6. Bora Brasil, rei F3, cavalo C7 indo pra luta, cavalo G3 manobrando de olho. Mais uma vez nessa casa de H5 ou mesmo F5. Torre A6 foi jogado, torre H5 e agora? Como é que faz pra evitar aqui essa sequência do Sup agora? Tá ficando complicado pro Mishra. Torre G6 foi jogado, cavalo F5 chegou de qualquer maneira. Vai cair mais um peão? Não vai cair, rei H7 continua protegendo. Mas agora o Sup segue aqui com G5, vai cair sim. Vai cair, não vai cair, vai cair, não vai cair. Agora vai, né? A partida seguiu com F6, cavalo por H6, ganha mais um peão, 3 contra 1. F por G5, mas depois de cavalo em F5, meus amigos. Abhimanyu Mishra abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória aqui do nosso brasileiro. Que espetáculo, hein? Aqui perdeu a torre, né? Aqui perdeu a torre, olha só. Rei G8 tá vindo cavalo E7. Cheque aqui, perde qualidade, né? Vai para um final completamente vencedor aqui. O nosso brasileiro aqui. Torre, 2 peões contra rei e cavalo. Pode fazer de olhos vendados aí com o Sup contra o Mishra, né? Uma belíssima vitória aqui do nosso brasileiro na última rodada, né? E com isso a gente teve aqui, primeiro, 90,9% de precisão aqui pro Sup, né? Ele manteve uma precisão muito alta em todas as partidas aí o Sup. 86,2% aqui pro Abhimanyu Mishra. E aqui, galera, pode comemorar aqui o nosso brasileiro. Cadê? Aqui, ó. Sexta colocação, galera, de um total de 14 jogadores. Lembrando que é um torneio internacional muito, muito forte, pesado, né? Então o Sup aqui passou da linha da primeira metade, né? Que são os 7 melhores colocados, ficou em sexto. Ele que tem o 9º melhor rating aqui desse torneio, né? Então ele ficou melhor colocado do que o esperado seria a 9ª colocação, por ordem de rating. Mas ele terminou melhor aqui. E a boa notícia... Ele estava perdendo rating durante o torneio, né? Durante um momento lá. Mas a boa notícia é que o Sup não está perdendo rating, continua igual o rating dele, 2.608, começou com 2.608, termina com 2.608, não ganhou rating, mas também, né, não, ele estava baixando de 2.600 em algum momento ali do torneio. Então a boa notícia é que ele recuperou com essas vitórias aí nas últimas rodadas, fez uma performance muito condizente com o rating dele, né, e então uma performance incrível, né, daria norma para Grande Mestre, né, então aqui, enfim, consolidando aí, né, com certeza a sua qualidade aí de jogo, né? Tá de parabéns aí o nosso brasileiro, né? Que sofreu algumas críticas aí durante, não minhas, em momento algum, o canal Xadrez Brasil sempre apoiou o nosso grande mestre do começo ao fim, mostrando que realmente esses torneios são muito difíceis, né? Mas sofreu algumas críticas aí de uma minoria aí, né? Dos famosos grandes mestres de 1000 de rating, a turma até apelidou, né? Essa turminha, essa minoria que tava criticando aí, que agora deve ter acalmado essa turminha aí, porque realmente o Sup mostrou um xadrez aí de primeira qualidade, né? Tá de parabéns aí o nosso brasileiro, tá de parabéns o Brasil. E é isso, espero que você tenha gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!